Olá, amigas e amigos, estamos de volta, continuando o nosso tema sobre menopausa. Já falei num outro vídeo, é bom que todas vejam para que possam ter toda a primeira parte que já foi abordada sobre o assunto. Neste agora, eu queria falar um pouco sobre as possibilidades de tratamento, considerando todas as alterações que os hormônios podem trazer quando faltam. Agora nós vamos falar do que os hormônios podem beneficiar quando são repostos e que tipos de hormônio. Nós temos como possibilidade para tratamento desde ajustes com homeopatia, com fitoterapia, que são substâncias que podem harmonizar os efeitos desagradáveis, podem simular um pouco essa falta dos hormônios no corpo, o papel que os hormônios fariam. Mas nem tudo é possível conseguir, às vezes, sem o próprio papel do hormônio. Então, quais são as pessoas que podem fazer reposição e as que não podem? Em regras gerais, é muito importante você ter um bom profissional acompanhando, de preferência uma pessoa da área de endocrinologia, que possa investigar toda a sua parte hormonal, porque não é só a queda dos hormônios especificamente sexuais, que nós chamamos, que são os estrogênios, a progesterona, a testosterona, mas também a questão de outros hormônios que acompanham e que muitas vezes agravam bastante ou dificultam a resolução do tratamento dos sintomas da menopausa. Se a tireoide não trabalhar bem junto com a alteração hormonal dos hormônios sexuais, pode agravar muito os sintomas, piorar muitos calores, piorar ganho de peso, desaceleração do metabolismo, pode atrapalhar na sensação de bem-estar, na disposição. Temos também possíveis alterações nas suprarrenais, que geram o cortisol, que alteram também outros hormônios ligados à concentração, o DEA. Então é importante que um bom profissional cheque toda a sua parte hormonal e não só essa ligada à menopausa, para que você possa fazer um tratamento que resolva todas as alterações e não só dar um hormônio que muitas vezes sozinho não vai conseguir resolver. Existem dentro dos hormônios especificamente, aquele que nós chamamos bioidênticos e os hormônios que são sintéticos. Qual é a diferença disso? O bioidêntico é um hormônio que tem a estrutura química igualzinha ao hormônio humano. Então ele é feito muito parecido com a estrutura do ser humano, que é diferente dos hormônios sintéticos, que algumas vezes vêm de hormônios de animais e algumas vezes são totalmente sintetizados em laboratório, mas tem uma molécula que é um pouco diferente da molécula humana e quando se liga ao receptor no corpo humano, já não vai funcionar tão bem, já pode gerar algumas reações, algumas alterações. Então, dentro dessa possibilidade do hormônio bioidêntico, uma outra vantagem é que ele pode ser bem individualizado, ele pode ser bem monitorado pessoa a pessoa, qual é a dose adequada para cada pessoa. E aí a médica, o médico que estiver lhe acompanhando pode ir vendo essas dosagens tanto pelo sangue como pela saliva, que inclusive é uma dosagem mais adequada, mais apurada para se acompanhar hormonioterapia, e pode dar aquela mínima dose necessária para fazer um bom efeito sem sobrecarregar o organismo, com a possibilidade de dar além do que o corpo precisa e criar efeitos colaterais. Nos hormônios que temos disponíveis nas farmácias, as doses são muito fixas, pré-estipuladas e nem sempre vão ser as adequadas para cada pessoa. Além disso, são doses às vezes de hormônios que podem provocar reações e dentro dessa possibilidade de ajuste que o hormônio feito detalhadamente, pessoa para pessoa, você consegue individualizar melhor e ter respostas muito melhores. As pessoas que não devem usar hormônios, em princípio, são aquelas que já têm distúrbios que contraindicam ou que têm casos na família de câncer, principalmente na parte materna, e câncer de mama especificamente, de ovário, de útero, muito próximos, linhagem materna, a parte de mãe, de irmãs, de primas, de primeiro e segundo grau. Na parte paterna já não há essa transmissão genética. Ainda assim, para que você possa saber se
herdou essa possibilidade de algum familiar próximo que tenha tido câncer ou que tenha câncer, existem hoje já testes genéticos que são feitos em laboratórios especializados nisso, que são feitos através da saliva e que você consegue saber se herdou genes que possam propiciar a desenvolver um câncer, que possam provocar mutações nas células, que possam provocar uma reação inadequada a determinados hormônios ou gerar mutações nos hormônios, nos receptores. E aí a pessoa pode ter uma ideia maior se o caso dela tem alguma contraindicação específica para determinado hormônio ou não. E caso ela vá usar o hormônio, quais os melhores tipos, quais os mais adequados para cada caso. Então, essa seria a avaliação mais criteriosa e mais segura para que uma mulher possa fazer reposição ou não fazer. Primeiro, um bom histórico de doenças familiares. Segundo, essa avaliação tanto no sangue como na saliva, da parte toda hormonal. E também alguns fatores de risco devem ser vistos, se a pessoa tem obesidade, se a pessoa tem trombose, se tem algum problema cardíaco, se é fumante. Existem vários fatores que podem contraindicar, se a própria pessoa já teve ou tem algum câncer, que podem contraindicar o uso. Como eu já expliquei num outro vídeo, a questão na maioria das vezes não é o hormônio provocar o câncer, mas é o hormônio alimentar certos tumores que às vezes têm receptores para os hormônios, e se eles têm, eles precisam ser evitados. Alguns tipos de hormônios que se formam através de conversões inadequadas e muitas vezes por processos metabólicos podem sim desencadear a formação de um tumor. Então tudo isso tem que ser avaliado criteriosamente, nunca deve se fazer reposição hormonal por sua conta, tomar o hormônio que alguma amiga ou alguma vizinha toma, nunca se deve fazer sem ter essa avaliação mais detalhada. Precisa se avaliar todos os tecidos, olhar as mamas, olhar o útero, olhar os ossos, uma boa densitometria, para que essa modulação ou reposição ou tratamento dos sintomas seja feito de maneira adequada. Quando o médico assistente consegue cobrir todos esses sintomas, proteger todos esses sistemas que estão acontecendo ao mesmo tempo que a queda hormonal vai acontecendo, a pessoa recupera um bem-estar, recupera seu equilíbrio emocional, recupera sua saúde cardiovascular, sua memória, seu sono, os calores passam, a questão de lubrificação, de libido, que também fica bastante afetada, melhora bastante, a pele, os cabelos, todo esse sistema fica mais protegido, os ossos também. Tem muitas mulheres que tomam cálcio, fazem vários tratamentos para osteopenia, para osteoporose e não melhoram. Por quê? Porque não estão resolvendo a questão hormonal que está por trás. Estão apenas usando cálcio puro, que na maioria das vezes não vai para os ossos, se não for associado a determinados minerais e vitaminas, que no outro vídeo vou abordar sobre esse assunto, e muito mais estão agredindo o organismo, calcificando outros lugares que não deveriam, formando placas que entopem as artérias, e os ossos mesmo não melhoram nada. Às vezes vão fazer uma densitometria no outro ano, em vez de melhorar, pioraram. Por quê? Porque não tem a proteção hormonal que, entre outros fatores, ajuda a levar esse cálcio para os ossos. Então, vamos refletir sobre esses assuntos, procurem seus médicos, procurem acompanhamento, façam exames detalhados para que a qualidade de vida possa melhorar muito com um tratamento adequado. Um grande abraço, até o próximo vídeo.